Bom dia, pessoal. Vamos começar lembrando o que nós estamos fazendo. Essa será na aula número 10. E na aula número 9, estávamos tentando construir triplas pitagóricas primitivas que tivessem terceira entrada um primo. E descobriu-se, né? Por exemplo, na aula número 8 ou na aula número 9, que primos, por exemplo, aqueles primos entre 2 e 100 da forma 4K mais 1, esses primos aqui, eram sempre terceiras entradas de uma tripla pitagórica primitiva. A diferença de aqueles primos da forma 4K mais 3, esses primos aqui. Esses primos 3, 7, 11, 19, 23, esses aqui, que são da forma 4K mais 3, não eram terceiras entradas de tripletas pitagóricas. Beleza. Uma propriedade que nós vimos que esses primos tinham era que esses primos eram sempre suma de dois quadrados. Suma de dois quadrados. E de fato era uma propriedade muito importante para dizer que esses primos eram terceiras entradas de tripletas pitagóricas. Por quê? Porque se cada um desses números é suma de dois quadrados, então os quadrados desses números também eram suma de quadrados. E a prova era a seguinte, né? Suponha que existem x e y reais, tais que estamos assumindo que lambda é suma de dois quadrados. Então, se um número real é suma de dois quadrados, então a ideia era provar que o próprio quadrado de lambda também era um quadrado. Então a ideia era assumir que lambda era a suma de dois quadrados para provar que o próprio quadrado também era. Aí que escrevíamos, né? Lambda vezes lambda, usávamos a condição de que lambda era a suma de dois quadrados, e aí faziam esse negócio que é chuveirinho, né? E aí se provava, por exemplo, aqui, que lambda quadrado é suma de dois quadrados. Então, se isso é verdade, e se x e y são positivos, então é possível construir um triângulo retângulo de hipotenusa lambda. Então, os lados seriam 2xy, x quadrado menos y quadrado, supondo que x é maior do que y. Então, daria para construir aí um triângulo retângulo, não necessariamente de lados inteiros, mas poderíamos assumir que se x e y também são inteiros positivos, com x maior do que y, então esse triângulo retângulo aqui que vocês estão enxergando é pitagórico, no sentido que todos os seus lados são inteiros, né? Já representam, têm medidas de números inteiros, né? Também estudamos no, bueno, enunciamos un teorema atribuido a Fermat, a Pierre de Fermat, matemático francés, que afirmaba que todo número primo da forma 4K mais 1 era suma de dois quadrados perfeitos. Então, se tu tem um primo que tem essa cara, 4K mais 1, dessa forma, então ele é suma de dois quadrados perfeitos e, portanto, usando essa afirmação aqui, o quadrado desse primo é suma de dois quadrados e isso aí dá uma ideia de que, opa, então podemos gerar, né, tripletas pitagóricas a partir de primos da forma 4K mais 1. Então, isso que nós estávamos, no que começamos a estudar, o que temos estado estudando, né, ao longo dessas aulas. Então, vou go to PDF. Então, resumindo, né, esse teorema de Fermat, teorema de Fermat, teorema de Pierre de Fermat, aparece na literatura que ela afirma que para lambda maior que 2, um primo, lambda é suma de dois quadrados e ele deixa resto 1 quando se divide por 4. Mais precisamente, lambda é suma de dois quadrados, se somente se, esse símbolo aqui, que se lê lambda equivalente com um módulo 4, é só uma forma, né, de simbolizar que quando
lambda se divide por 4, entonces ele dice resto 1. O sea, lambda es 4K más 1, K sendo un entero positivo. Beleza? Y probamos también de que, primos que son da forma 4K más 3, aliás, ímpares que tienen esa cara, ¿no? No son suma de dos cuadrados, por tanto, no daría para aplicar esa afirmación de que, si tú tienes un número real que suma de dos cuadrados, entonces un cuadrado de él también es suma de dos cuadrados. Entonces, con esa afirmación no daría para ser aplicada para ímpares da forma 4K más 3. Entonces, ainda no sabemos si ímpares, por enquanto, no está muy claro por qué primos que tengan esa cara 4K más 3 no son terceras entradas. Ya sabemos que aquellos que son de forma 4K más 1 son terceras entradas de triplas pitagóricas. Ok. Ok. Ahora, primos en secuencias infinitas. Entonces, la idea es que, olha, yo tengo una función aquí y 1, 2, 3, n natural. Yo construyo una función f fn. Então, aquí entra y aquí cuspe fn. Yo construyo una máquina. Esa máquina es una función que dice que a cada natural asocia. Entonces, n es un natural, n es un número natural. Y la función dice, a cada natural asocia el i propio. Entonces, yo construyo una secuencia. Eso es una función, una secuencia, que a cada natural atribuye su propio natural. Entonces, la idea es que en esa secuencia infinita de números naturales, há infinitos primos. Beleza? Entonces, en esa secuencia aquí de números naturales, existe también una secuencia de números, todos siendo que primos. Beleza? Ok. Entonces, mas o que nós preguntamos a aula anterior fue, tudo bem, há infinitos primos, mas será que isso implica que hayan también infinitos primos da forma 4K más 1 o da forma 4K más 3? ¿Entendió? Entonces tú dices, cara, hay una infinidad de primos, mas eso ahí no obliga a que, por ejemplo, porque la idea era, ¿cómo era? Atacar un problema de la forma de, por ejemplo, nós descubrimos los primos entre 2 y 100. Ahora vamos a continuar descubriendo aquellos entre 2 y 200, entre 2 y 1000. O sea, descubrir primos até cierto número fixado, até cierto natural fixado. 20.000. Y dentro de esos 20.000 primos, procurar aqueles da forma 4K mais 1, aqueles da forma 4K mais 3 e verificar, né? Qual desses primos serão terceiras entradas. Já sabemos, por exemplo, que se tu tem um primo, digamos, entre 2 e 20.000, que é da forma 4K mais 1, pronto. Ele já será terceira entrada de uma tripla pitagórica, que ainda não sabemos se é primitiva, mas que pitagórica sí será. Mas mesmo que a infinidad de primos, o sea, mismo que haya una infinidad de primos, no sabemos si dentro de esa infinidad también aquellos que son de la forma 4K más 1 serán infinitos, o aquellos de la forma 4K más 3. Entonces, ainda no es muy claro por qué que eso también es verdad para aquellos que son de la forma 4K más 1 o para aquellos que son de la forma 4K más 3. No obstante, yo estoy afirmando aquí que sí, que es verdad, que há infinitos primos da forma 4K mais 1. Então, aqui são números naturais, né? Agora eu vou tirar dessa infinidade de naturais ímpares.
Então, eu tirei. Agora fiquei com uma sequência de números ímpares. 1, 5, 9, 13, pá, 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 pá. Nessa sequência de primos, eu estou construindo uma função. E a função é aqui, ó. A cada natural, eu estou associando outro natural, mas esse natural deve ser ímpar. E ímpar da forma que 4K mais 1. E como na lista está 0, está 1, né? Aí eu aceito 0 como natural. Para que 4 vezes 0 más 1, 1. Então, a 1 associa que 4 vezes 1, 4 más 1, 5. Beleza? Então, deste lado, eu como naturais. E do outro lado, cuspo naturais, porém ímpares. E ímpares da forma 4K mais 1, beleza? Então, eu tenho uma lista infinita de números ímpares da forma 4K mais 1. Então, 1, 5, 9, 13 e assim sucessivamente. Nessa lista, eu estou afirmando que há infinitos primos da forma 4K mais 1. Então, opa! Agora, também eu crio uma função que fala assim, 0, 1, 2, pá, 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 J natural. E essa função que faz? Bom, a cada natural, a tua função cuspe um natural da forma 4J mais 3. Então, a cada natural tu associa outro natural da forma 4J mais 3. Por exemplo, 0, ele vai para onde? Para 4 vezes 0 mais 3, vai para 3. 1, vai para onde? Vai para 7. 2, vai para onde? Vai para 11. Então, tu construi uma sequência infinita de números. Esses números são ímpares, porém são da forma 4J mais 3. Então, nessa lista infinita de ímpares, há infinitos primos, da forma 4J mais 3. Então, de fato, sim, nessa lista infinita de números naturais, há, em particular, também uma lista infinita de primos, que são da forma 4K mais 1, e também há, dentro dessa lista, infinidade de primos da forma 4J mais 3. Então, só para não deixar em branco o negócio, vamos provar que, de fato, há infinitos primos. E eu vou deixar de tarefa como, a partir dessa prova, como que essa prova implicaria, por exemplo, a infinidade dos primos da forma 4J mais 3. Então, vamos gerar primos, né? Antes de começar a prova da infinidade dos primos, eu vou motivar essa prova com a seguinte construção. Eu vou gerar primos a partir de primos dados. Então, beleza. Então, tu tem aqui a lista infinita de números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, pá, pá. Beleza? E nessa lista, eu identifico alguns primos já conhecidos. Por exemplo, o 2 é primo. Está identificado. Quem é outro primo? O 3. Então, a partir desses dois primos, eu posso criar um novo primo. Beleza? Então, eu vou criar primos a partir de primos conhecidos. Ok? E como que eu poderia criar um primo a partir desses dois? Bom, eu poderia fazer 2 vezes 3 mais 1. Isso te dá 7. Então, 7 é primo. Sim ou não? Então, isso aqui, ok? Sim. Então, 7 é primo. Então, tu diz, opa, a partir desse carinha aí, a partir desses dois caras conhecidos, eu criei um novo primo. Vamos ver se o negócio continua. Se dá para construir mais primos desse jeito. Então, por exemplo, 2, 3 e 5 são primos. Então, vamos ver se a partir do produto de 2 vezes 3
vezes 5 más 1, cria outro primo. Então, 2 vezes 5, 10. Vezes 3, 30. Mais 1, 31. 31 é primo. Então, 31 é primo, tá ok? Então, tá ok. Então, tu dices, opa, criei outro primo a partir de conhecidos. Aí, vamos lá. Então, 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 já vimos que é primo, né? Sabemos que é primo. Então, vamos ver se a partir desse produto que vocês estão enxergando aí, 2, 3, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, mais 1, criamos um novo primo. Então, 211 é primo. Aí tu teria que consultar os divisores dele, né? Mas eu te digo que ele é primo, sim. Então, tu dices, opa, a partir de 4 primos, criei um novo primo. Como? Multiplicando esses primos e sumando com 1. Ok? Então, vamos lá. Agora tu continua. Então, 7 é primo, ok? Isso aqui. 11 é primo, ok? Então, vamos ver se a partir desses 1, 2, 3, 4, 5, 5 primos, tu cria um novo primo. Como? Multiplicando esses primos e sumando com 1. Então, essa operação te dá 2.311. Então, tu dices, opa, 2.311 é primo ou não é primo? Eu te digo que 2.311 é primo. Então, tu dices, oh, será que dá para construir todo primo desse jeito? Talvez não. Não. Pode ser que não. Mas aí tu dices, ah, mas será que essa forma de construir sempre gera primo? O sea, o produto de primos mais um sempre é um primo. Então, tu dices, ó, até agora, 1, 2, 3, 4, temos, temos feito o quê? 4 construções que têm gerado primos, mas não sabemos se toda construção desse jeito gera um primo ou não. Gera um primo, beleza? A ideia é saber se gera um primo ou não. Por exemplo, aí tu vai na outra, né? Aí tu diz, bom, 11, agora 13. Também é primo. Então tu diz, bom, vamos ver se funciona. Vamos ver se o número que eu gero, né, a partir do produto desses primos, mais um, é um primo ou não. Beleza? Então, antes de fazer a operação, né, aí tu diz, bom, tu tem um número que é natural. Sí. Sí, sí, que es un número natural. Entonces tú sabes que todo natural maior do que um ou é primo ou é composto. Então, ainda bem, tu só tem duas possibilidades para quê? Ou ele é primo ou ele é composto. Sendo primo, ele teria só dois divisores, um e o próprio quê? Se é composto, então tem mais de dois divisores, beleza? Então vamos lá. Deixa eu colar aqui essa página aqui. Então vamos lá. Vamos ver se esse carinha é primo ou não. Vou colar aqui. Se quer primo. Se quer é primo, então temos gerado outro primo. Diferente de 2, 3, 5, 7 e 13. Beleza? E diferente dos anteriores primos. 31, 211 e 2311, né? Beleza? Então, se quer primo, tu diz, opa, então, porra, cara, martelando todo dia agora é assim. 1, 2, 3, 4, 5. Então, criamos 5 construções que
que tem gerado primos. Então, tu continuaria, né? Tu dizer, então vamos lá, 2 por 3, por 5, por 7, por 11, vezes 13, vezes que 17, mais 1. E assim tu continuaria, né? A te perguntar se o número gerado a partir dessa operação é primo ou não. Beleza? Então, se quer primo, então temos gerado um outro primo. Beleza? Bom, mas se que não é primo, então que é composto, né? Então, se que não for primo, então que é composto. Beleza? Então, que é um número composto? Se ele não é primo, é composto. Ok? Agora, considera o seguinte conjunto. Eu vou considerar esse conjunto aqui, lambda. Divisores de que menos 1. Esse conjunto é diferente de vazio. Me pergunta. Esse conjunto é diferente de vazio. Estou considerando, olha só, se quer primo, beleza, tá tudo ok. Então, tu sigue gerando primos. O sea, tu te pergunta se... Tu tá entendendo o que eu estou fazendo? Eu cheguei aqui, né? Até aqui, tudo bem. 1, 2, 3, 4. Até aqui, tudo bem. Tenho gerado primos. Agora, eu não sei se esse número aqui é primo ou não. Se ele é primo, né? Eu não sei se ele é primo. Mas se ele é primo, então eu continuaria com esse tipo de construções para saber se continuo gerando primos a partir de primos conhecidos. Beleza? Eu não quero fazer a operação. Agora, se ele é primo, beleza. Se não é primo, então ele é composto. Eu vou te provar que, mesmo que ele seja composto, eu vou gerar um novo primo, que é diferente dos primos que estão aqui nesse produto. Beleza? Isso que eu quero que tu vejas. Que se ele é primo, beleza, geramos outro primo. Mas se ele não for primo, eu vou te mostrar que eu gero um novo primo que é diferente desse. Quando digo um novo primo, é que ele é diferente desses primos que estão aqui. Beleza? Mas primeiro tu tem que entender se esse conjunto é diferente de vazio. Ou seja, divisores de quê? E tiro desse conjunto o número 1. O sea, digamos, de aqui, ó. Digamos, por exemplo, divisores de 20. ¿Cuáles son los divisores de 20? 2. 2, 5 divide 20. 5 divide 20, 20. 20, Próprio 1. próprio 1, 10. 10, 4. 4. Acho que já, né? Acho que já. Acho que já, pronto. Ok, então esse conjunto aqui, ó, tá, tem elementos. Esse conjunto é diferente de vazio. Mesmo que tu tire um aqui, então, pode fechar o microfone. Se tu tira um aqui, o conjunto sigue sendo que esse conjunto aqui sigue sendo diferente de vazio porque esse conjunto contém o próprio que, ou seja, que divide a que. Então, esse conjunto sempre é diferente de vazio. Ou seja, o conjunto de divisores de um número menos 1 sempre tem um elemento. Qual? O próprio número. O sea,
beleza? Porque o número sempre divide ao carinha, né? Salvo que fosse 1. Se que é 1, aí nada que fazer, né? Porém, que não é 1, beleza? Beleza. Porque se que é 1, aí se tu quer e tira 1, então não, aí tu não deixa o elemento, o conjunto seria vazio nesse caso. Mas como que é diferente de 1, então esse conjunto aí tem pelo menos um elemento próprio que. Agora também esse conjunto aqui tem elemento menor. O conjunto lambda tem elemento menor. Por exemplo, divisores de 20 menos 1. Tem elemento menor. O sea, tem um elemento que quando tu comparas com os outros é menor que todos eles. Qual seria o elemento menor do conjunto de divisores de 20 menos 1? 2. 2. 2. Exatamente. 2 seria o menor elemento, o sea, porque 2, obviamente 2 é igual a 2, mas tu compara com os outros que estão nesse conjunto. 2 é menor que 4, é menor que 5, é menor que 10. Pronto. Então, esse conjunto aqui, né, tem elemento menor. Digamos que indicamos por lambda pequenininho, tal elemento. Bueno, ya sabemos que é de lambda. E o fato é o seguinte, é um fato. Lambda é um número primo. Lambda tem que ser primo. Deixa, eu coloco aqui. Pensa aí. Oi? Não, que te estou falando. Que pense por que lambda tem que ser um número primo. Lambda é um número primo, de fato é diferente, né? Diferente de 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Bom, depois de pensar um pouquinho, né? Temos o seguinte fato, né? Que diz que lambda é um número primo. E esse é diferente dos primos 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Então, vamos provar que de fato lambda é um número primo, né? Eu vou colocar aqui algumas coisas. Como é que nós provaríamos isso aí? Tem alguma ideia? Dá para supor que lambda é igual a quê? Não, espera aí. Acho que... Não, pero como se Não, prova? provando, no caso, provaria por um absurdo, né? Isso, então Eu já fui poderia ser. pulando. Isso, então vamos aplicar esse raciocínio aí. Então vamos supor lo contrario. O contrario de supor que lambda es un primo es supor que lambda es compuesto. Entonces vamos a supor que lambda es compuesto. Entonces estamos raciocinando, pero pelo absurdo. Entonces raciocinio.
pelo absurdo. Entonces, estamos racionando pelo absurdo, vamos a supor, então, que lambda é um número composto. Agora, se suponho que lambda, e vamos explorar as consequências de supor isso que está sendo afirmado, que lambda é composto. Agora, lambda, se é composto, ele tem que ser diferente de quê? Por quê? Porque teria que existir um número primo que é divisível por lambda. No, que lambda no puede ser qué, porque lambda es un divisor, de qué. Por ende, él es un menor divisor. Si tú supones que la lambda es igual a qué, ahí que es un mayor divisor entre los divisores de qué. Entonces tú no puedes hablar que lambda, o sea, tú no podrías decir que lambda es un qué. ¿Por qué? Porque lambda es un mayor divisor de qué. Beleza? E eu estou supondo que lambda é o menor divisor. E por isso eu tirei 1, né? Porque senão, lambda é 1. Beleza? Então, por isso, nessa argumentação, eu construí um conjunto, né? O conjunto dos divisores de um número menos um número 1. Pronto. Então, lambda não é, é diferente de quê? Agora, como lambda é composto, lambda tem, pelo menos, um divisor primo. Digamos, lambda baja. Então, lambda tem um divisor primo, né? Pelo menos tem um. Vamos chamar a ele lambda baja. Mas isso aqui já gera um absurdo. Ou seja, isto aqui, né, que se tem do fato que lambda é composto, já gera um absurdo. Alguém pode falar por quê? No caso, a gente poderia usar um exemplo, né? Porque se ele é um composto, se lambda é um composto, ele é a multiplicação de dois primos. Partindo desse princípio, a gente verificaria se os primos dividiria por quê? Se dividir, já não faria sentido, porque lambda é para ser o menor divisor de quê? E se lambda barra é divisível por quê, já entra em contradição, porque ele é menor que lambda. Isso, então eu vou tentar arrumar isso que tu falou, que tem sentido aí. Olha só. Então, então lambda é composto, lambda é diferente de quê? Porque Q seria o maior divisor de Q, né? Então, lambda não pode ser Q. Mas se lambda é composto, ele tem pelo menos um divisor primo. Acontece que esse divisor primo de lambda também divide a Q. Então, acontece que lambda baja também divide a Q. E sendo um divisor de Q, ele é menor do que Q. Mas também lambda é menor que lambda. O sea, lambda baja es menor que lambda porque los divisores de un número siempre son menores o iguales que un número, ¿no? Igual siempre que, porque, o sea, si tú consideras, o sea, menor o igual cuando, si lambda barra fuese igual a lambda, ¿no? En ese caso no, porque lambda baja estamos suponiendo que es primo. Entonces la idea es que lambda baja es menor que lambda baja es menor que qué, beleza, não pode ser igual porque lambda barra é primo, mas isso aqui se tem porque os divisores do número sempre são menores ou iguais do que ele. Então, eu estaria afirmando aqui que este cara aqui, sendo um divisor de quê? E sendo menor que esse cara aqui, seria o menor divisor de quê? O qual é falso. Por quê? Porque eu estava assumindo, né? Assumi que lambda é o menor divisor de quê? Então, lambda, esse cara aqui, não pode ser composto. Esse cara aqui, absurdo. Então, por essa razão, conclusão, chegamos num absurdo. Lambda não pode ser composto.
Então, lambda é primo. Lambda é primo. Mas sendo lambda um número primo, ele tem que ser diferente de 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Por quê? Tu tem que aqui, ó. Se lambda fosse 2, isso não pode ser. Por quê? Porque 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13. Quando tu multiplica esse número aqui por 2 y divide por qué, te da residuo 1. Y yo estoy supondo que lambda es un divisor de qué? De que te residuo 0 cuando divida. Ahora, o mismo raciocinio se aplica si lambda pues for 3. Aquí sería 2 veces 5 veces 7 veces 11 veces 13. Entonces aquí, la misma razón, aquí siempre te da residuo 1. Y así, ¿no? Entonces, lambda es un primo diferente de 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Beleza? Então, esse número aqui, se tu faz a operação, esse número aqui produz um número composto. Mas qual foi a ideia, então, desse raciocínio todo? Oh, obviamente mostramos, né, que não todo primo tem essa cara aqui. Né? De fato, há alguns primos que podem ser escritos como números que tenham essa cara aqui, né? Mas mesmo assim, se um número que tenha essa cara é composto, nós geramos um novo primo que não está nesse produto aqui. Então, isso aí dá uma ideia de como construir a prova da infinidade dos números primos. E essa prova é atribuída a Euclides, né? E eu quero que vocês procurem ela, né? E entendam ela. Então, tarefa. Entender, né? A prova atribuída a Euclides sobre a infinidade dos números primos. Aí, para não passar batido, o negócio é o seguinte, né? Então, a ideia é a seguinte. Aqui tu tem o seguinte. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, pá. Então, tu tem 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, são primos. Tu tem uma lista infinita de primos. Beleza? Mas digamos, então, tu dices, bom, digamos que a lista não é infinita, sino que tu tem uma lista finita. Então, tu dices aqui, pá. Então, a ideia é suponha que esa lista aquí es finita. Suponha que a lista de números primos es finita. Sendo P o último primo da lista. Então, tu está assim, ó. Quando digo último, que seria o maior primo. 2, 3, 5, 7, pá. P. Então, P é o último primo. Beleza? Tu estou dizendo, né, que eu vou produzir uma prova, né, a partir da suposição de que a lista de primos não é infinita, sino que é finita. Vou criar uma contradição partindo, explorando a consequência dessa afirmação. O sea, já não é infinita, sino que é finita. Beleza? Então, tu está supondo que existe um número primo que é maior que os outros e a lista é finita. Então,
essa lista aqui vai ter o último primo, que seria P, beleza? E agora, o que tu vai fazer? O que fez o Euclides? Ele criou esse número aqui. Ele, 2 vezes 3, opa, 2 vezes 3, vezes 5, vezes 7, P mais 1. A pergunta é, que é primo? Eu acho que é. Tu acha que é? Vamos lá. Que, quando se compara com Q menos 1, quem é maior? Que? Sim. Q, né? Q é maior. Quem é Q menos 1? Oh. Q menos 1 é igual a 2 vezes 3, 2 vezes 5, vezes vezes P. Quem é maior? Aqui, ó. Que é maior que esse produto todo? Que é maior que esse produto todo? Portanto, que é maior que P? Está entendendo? Que é maior que todo esse produto. Portanto, ele é maior que cada um dos fatores. O sea, que é maior do que 2, que é maior do que 3, que é maior do que 5 e, em particular, que é maior do que P. Que pode ser primo? Pode. Pode? Q... Não, Q ou P? Não, por Eu isso. entendi. Não, não, não. Eu estou afirmando o seguinte, ó. Estou dizendo que, teorema, a lista, os primos forman o son un conjunto infinito. Ou seja, há uma quantidade infinita de números primos. Tu não para de contar eles. 2, 3, 5, 7, pá. Eu vou provar isso, né? Como que eu vou provar isso? Eu vou supor o contrário. Vou supor que a lista de números primos é uma lista finita. Então eu começo 2, 3, 5, 7, pá. Paro em P. Então estou falando que se paro em P é porque P é o maior primo da lista, beleza? Então olha só, 2, Sim. 3, 5, 7, paro aqui, parei. Porque estou supondo que a lista é finita, beleza? Agora vem o truque de magia. O sea, como que agora vou supor que esse número aqui é natural. O sea, não supor. Vou construir um número que tenha essa forma. Essa forma aqui. O produto dos primos que estão na lista, todos eles, né? 2, 3, pá. E a esse produto vou somar 1. Beleza? Agora tu tens duas opções, que o número que é primo ou que o número que seja um número composto, beleza? Mas Sim. a primeira pergunta, que é primo? Se não é primo, ele é composto, beleza? A pergunta é, que é primo? Tu dices, opa, que é primo? Vamos lá. Que não pode ser primo? Vamos explorar por que não poderia ser primo. Primeiro porque, se tu compara que e tu compara que menos 1, então quem é que menos 1? Que menos 1 é 2 vezes 3, 2 vezes 5, ATP. Como que é maior que todo esse produto, então que é maior que cada um dos fatores, que é maior que 2, que é maior que 3, que é maior que 5, em particular, que é maior do que P. Então, que quer dizer que é maior do que P?
que estaría Mixamex. Ah, Mixamex. Que estaría à direita de P. Mas não pode ser, porque Q é o maior primo da lista. Tudo bem? Sim, sim. Então, Q não é primo. Então, a resposta é não. Não. Agora, analisem vocês a outra pergunta que eu vou colocar aqui. Q é composto? Essa que vocês vão analisar. A ideia é que também não pode ser composto. Então, se Q não é composto e também não é primo, tu chega numa contradição, porque que todo número natural maior do que 1 e Q é maior do que 1, porque aqui, ó, é maior do que 1, esse número aqui é maior do que 1, então Q é maior do que 1. Todo número natural maior do que 1 ou é primo ou é composto. Então, tu chegaria numa contradição, tendo um natural maior do que 1, que não é primo, nem é composto. Portanto, essa suposição aqui da finitude da lista de números primos é falsa. E, portanto, os números primos formam um conjunto infinito. Eu vou parar. Bom, pessoal, essa aqui será a parte número 3 da aula de hoje, né? Na parte número 2, o último que fizemos foi provar que a lista de números primos é de fato infinita, né? Bom, e agora, do teorema de Fermat sobre suma de dois quadrados e da infinidade dos primos da forma 4K mais 1, e de ter que, se lambda é um real, y lambda es suma de dos cuadrados, então o próprio ao quadrado de lambda também é suma de dos quadrados, temos que podemos criar uma infinidade de triplas pitagóricas com terceira entrada, um primo da forma 4K mais 1. Né? Então, lembra que estou em GeoGebra, né? Nós começamos estudando no Cone, né? Estão vendo GeoGebra? Sim, sim, sim. Ok. Então, depois nós falamos, não quero o cone todo, né? Eu quero uma porção do cone. Então, nessa porção do cone, né? Nós esperamos encontrar todos aqueles termos que tenham entradas todas inteiras positivas e que tenham a propriedade de ter máximo divisor comum 1. Beleza? Nós estamos tentando descobrir uma fórmula, uma receita que gere esses termos. Mas agora, por lo menos, já sabemos que nessa porção do cone, nessa figura que vocês estão enxergando aí, há um número infinito de termos, uma quantidade infinita de termos, com terceira entrada, um número primo da forma 4K mais 1. 4K mais 1, pelo teorema de Fermat e pela infinidade dos primos da forma 4K más 1. Então, aqui há uma infinidade de triplas pitagóricas. Não sabemos a priori se essas são primitivas, não sabemos, mas elas são. Então, olha só, nessa porção do cone, já sabemos que há uma infinidade de triplas pitagóricas, e as quais serão primitivas. Então, eu volto o PDF. Então, vamos lá. Isso aqui. Então, olha só, como há uma infinidade de tripletas pitagóricas que tem essa cara me refiro à terceira entrada sendo um primo, então eu vou chamar, né, um vetor de pitagórico se a terceira entrada é um primo, beleza? Então, o que é um primo pitagórico? É um vetor pitagórico com terceira entrada, um primo, beleza? É um primo. Agora, já sabemos que há infinitos primos pitagóricos. Há infinitos
primos pitagóricos. Específicamente a, por ejemplo, 4, 3, 5, 12, 5, 13, e assim vai, a um número infinito. Por exemplo, aqueles primos da forma 4K mais 1. Agora, não sabemos se aqueles da forma 4K mais 3 são terceiras entradas, né? De uma tripleta pitagórica, mas não serão, não serão. Isso pode ser provado. Beleza. Tarefa. A pergunta é, será que todo primo pitagórico é primitivo? Opa! Então, essa é uma pergunta que fica no ar. Então, olha só. Primos pitagóricos. O que significa um primo pitagórico? É uma terna pitagórica com terceira entrada um primo. Já sabemos que há infinitos primos pitagóricos. Por exemplo, aqueles com terceiras entradas da forma 4K mais 1. Não sabemos se todo primo pitagórico tem essa propriedade, né? De ter terceira entrada da forma 4K mais 1. Beleza? Ainda não sabemos. Mas pelo menos sabemos que há um monte de primos pitagóricos. Todos aqueles que têm terceira entrada da forma 4K mais 1. Agora, uma coisa que dá para ver é que todo primo pitagórico é primitivo. Então, pensa aí como provar que todo primo pitagórico é primitivo. Beleza? Além do mais, dos primos em geral, dos tripletas pitagóricas primitivas não podem ser paralelas. Tarefa 2. Tarefa 2. Prove que dois vetores pitagóricos primitivos no son paralelos. E isso permitiria concluir que esse cara aqui, dá para ver que esse cara aqui não é paralelo com esse, o sea, no existe un número entero positivo de tal forma que esse cara aqui seja o produto desse cara aqui. Tudo bem, álgebra linear, quando é que dois vetores são paralelos? Em R3, quando são paralelos? Quando um deles é um múltiplo escalar do outro. Então, olha só, primeira tarefa. Prove que todo primo pitagórico é primitivo. Então, tu diz, opa, pelo menos já tenho existência. Não dá para... O sea, ya tengo existencia de primos de tripletas primitivas. Aliás, son infinitas. Aliás, son distintas. ¿En qué sentido son distintas? Que ni un primo pitagórico es un múltiplo escalar do outro. Ou seja, isso aqui nunca pode acontecer com triplos pitagóricos primitivos. Ou seja, um deles não pode quedar em cima do outro. Beleza? Isso não pode acontecer. O sea, as duas setas não podem ficar sobrepostas. Beleza? Então, o que poderia acontecer é isso aqui. Ó. Ok? Então, não podem. Tripletas primitivas não podem ficar superpostas. É isso que está falando a tarefa 2. E se isso acontece, então, a partir de um primo pitagórico, tu não podes gerar outro primo pitagórico, beleza? Isso que estou afirmando. Que primos pitagóricos são distintos. No sentido de que
tu não podes gerar um deles a partir do outro, beleza? Beleza. Então, essa afirmação da infinidade de primos pitagóricos, beleza, tu dices, opa, pelo menos já sabes alguma coisa. Que coisa que tu estás sabendo? Que aqui há uma infinidade de primos. Por exemplo, se esse fosse primo pitagórico, então, por aqui, vetor, pac, pac. Sobre esse carinha aqui, não pode ficar uma seta superposta que também tenha cabeça um vetor pitagórico, beleza? O que tu sabe é o seguinte, o que tu sabe, isso sim tu sabe. Esse cara aqui, se tu chama isso aqui de vetor, vamos ver, vetor ON. Se tu multiplica K o N, o sea, K y K entero positivo, entonces tú geras ¿qué? Tú geras triplas pitagóricas, no primitivas. Beleza? Essa aqui seria a básica. A primitiva é como a básica. A partir dessa seta, tu crias um monte de setas com cabeças triplas pitagóricas, mas não primitivas. Tudo bem? E o que estou afirmando é que não existe sobre essa seta pretinha outra seta, essa aqui, que tenha cabeça uma tripleta pitagórica primitiva, beleza? Essa seta seria como a básica. E a partir dessa seta, tu alonga, 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 alonga. E quando digo alonga, que tu crias tripletas pitagóricas, beleza? Então, digamos que M também é cabeça de uma tripleta pitagórica primitiva. Então, olha só. Então, a partir dessa seta, tu crias que más setas con cabezas siendo tripletas pitagóricas. Beleza? Entonces, si ese cara aquí es primitivo y ese cara aquí es primitivo, as duas setas nunca podrán ficar superpostas, né, sobre uma linha que passe pela origem. Beleza? Ok, então vamos lá. Então, esse tipo de coisa tu tem que entender aí. Agora, ni todo vetor pitagórico primitivo é um primo pitagórico. Ok? Então, isso agora é importante. Agora, tu diz, opa, nem todo vetor pitagórico primitivo, o sea, ni todo vetor pitagórico primitivo é um primo pitagórico. ¿Por quê? Porque, por exemplo, esse cara aqui e esse cara aqui são tripletas pitagóricas, mas não são primos pitagóricos. ¿Por quê? ¿Por quê? Porque, Porque a terceira não pode entrada ser não é um primo pitagórico. não, porque a terceira termo não é um primo. Exatamente. Primo pitagórico é o terno. E esse aqui... Não é um primo da forma 4K mais 1. Não é isso. Não, olha só. Primo pitagórico é uma tripleta pitagórica que tem terceira entrada um primo. Certo. Em particular, aquelas que têm terceira entrada um primo da forma 4K mais 1 são primos pitagóricos porque terceira entrada um primo, beleza? O que eu te digo aqui é que todo primo pitagórico é primitivo. Tarefa. Hay que provar que todo primo pitagórico é primitivo. E tu poderias pensar, cara, será que toda tripleta pitagórica primitiva é um primo pitagórico? Não, porque, por exemplo, essa aqui é pitagórica primitiva, mas não é um primo pitagórico. Por quê? Porque 25 é um número composto. 65 é composto. Ele se escreve como quê? Ajá. 5 veces qué?
5 veces 13. Entonces, tem dois divisores diferentes de 1 e 5. Tem mais de dois divisores. Então, 25 e 65 são números compostos. O que é curioso, e tu tem que pensar nisso, é o seguinte: dizer, caraca, tudo bem, eles não são primos pitagóricos, porém, o fatoramento desses números são primos da forma 4k mais 1. Então, uma coisa que pode ficar no ar é o seguinte: cara, esses dois primos aí não são primos pitagóricos, porque as terceiras entradas não são primos. Mas, não obstante, o fatoramento de cada um desses números é um produto de... o fatoramento, né? É um primo. Cada fator do fatoramento desses números é um primo da forma 4k mais 1. Então, será que, mesmo que um número, que uma tripleta pitagórica primitiva não seja um primo pitagórico, será que é verdade que, não sendo, será que sua terceira entrada tem fatoramento primo da forma 4k mais 1? Isso aí pode ficar no ar, beleza? Ok. Então, olha só. O que está mostrando essa figura aí, eu vou mostrar aqui em GeoGebra agora. Olha só. Eu posso construir uma função, né, que vai de R2 para R3. Né? Eu vou construir uma função que a cada pontinho aqui, que a cada pontinho de aqui, do plano, né? Aqui tu está vendo no R3, mas daqui a pouco eu vou construir uma função que vai de R2 para R3. E que a cada ponto de R2 associa um ponto desse cone. Beleza? Então dá para construir uma função que tenha essa cara. O sea, que faça isso que eu estou querendo. Deixa eu ver onde que está. Ah, olha aqui. Ó. Eu vou construir a seguinte função, que a cada par, né, a cada par do plano cartesiano, tu está vendo aqui um parzinho, né? Um parzinho, esse pontinho aqui se identifica com essa lista de tamanho 2, x0, y0, né? Então, eu vou construir uma função que a cada ponto de aqui associe um ponto de R3 e que esse ponto de R3 fique no plano, beleza? Desculpa, no cone de equação cartesiana, x quadrado mais y quadrado menos c quadrado igual a 0, tudo bem? Essa função aqui é a função que aplica cada par do plano cartesiano nesse vetor 2x, que tem a primeira entrada 2xy, x quadrado menos y quadrado, x quadrado mais y quadrado, beleza? Então a ideia é provar tarefa. A tarefa está movida hoje. Todo mundo chegou forte na UFMA, teve que chegar também, então. Tarefa, prove que fxy está no cone. Vamos supor que esse aqui seja o cone. Né? Para todo xy em R2. F tem a função, tem essa fórmula, né? O sea, F associa a cada par do plano um terno em R3. Porém, esse terno mora no cone, beleza? Ok, vamos lá, continuamos, a coisa tá boa. Gerando vetores pitagóricos, né? Eu vou gerar, né? Vetores pitagóricos. Opa, vamos lá, vamos lá. Então já sabemos que essa função, se tu faz a tarefa, essa função f, né? Essa função f associa a cada par do plano cartesiano um ponto no cone, beleza? Ok. Muito bem. Mas eu estou interessado numa porção do cone, que é essa aqui. Então eu vou me restringir. Essa porção do cone pode ser definida assim, ó. Todas as ternas em R3 tais que x maior do que 0, y maior do que 0, z maior do que 0,
Y aquí satisfaciendo la condición de que, de que x cuadrado más y cuadrado menos c cuadrado igual a 0. Falta esa condición ahí. Beleza? Y tal que x mayor que 0, y mayor que 0, z mayor que 0. Ok? Eu vou me restringir aqui, ó. Vou considerar um conjunto lambda. Esse conjunto lambda, o conjunto dos pares, PQ, ambos enteros positivos. Então, P inteiro positivo, Q inteiro positivo. E vou pedir que P seja maior do que Q. Beleza? Ok? Então, eu vou pegar pares. Tais que ambos sejam enteros positivos, porém, estou pedindo que a primeira entrada seja maior que a segunda entrada. Então, sobre essa linha, tu está vendo aí, ficam os pontos da forma P igual a Q. Essa linha. A linha Y igual a X. Então, sobre essa linha ficam pontos que têm primeira e segunda entrada iguais. Beleza? Agora tu vai definir o conjunto de pares, PQ, P inteiro positivo, Q inteiro positivo, P maior do que Q. Então, tu me diga que esse conjunto lambda é. O sea, como se enxerga ele. Seria isso aqui. Ó. Aqui é P igual a Q. Aqui seria... Opa, Beleza? Entonces, esa sería la región lambda. O sea, no es que sea la región lambda, es aquellos puntos que son de forma P mayor que Q. O sea, X mayor do que Y. Nessa região sombreada em branco, tu vai pegar pares com ambas entradas inteiras positivas. Tudo bem? Nessa região sombreada em branco. Essa aqui. Ok? Então, digamos que esse parzinho aqui seja um par que satisface essa condição. Então, P, e esse aqui é Q. Então, P maior do que Q. E P e Q inteiras positivas. Então, esse carinha entra aqui. E F cuspe um pontinho do cone. Um pontinho do cone, mas ele não fica em qualquer parte do cone, ele fica na porção vermelha. Beleza? Ok. E agora, eu te digo que se tu pega um parzinho pequeno em lambda, aquilo que é cuspido, esse símbolo aqui, indica que F está sendo restringida a esse conjunto lambda, ou seja, F vai se alimentar, F, que é a máquina, ela vai se alimentar com pontos de lambda só. Se tu alimentas F só com pontos de lambda, tu vai ter ternos pitagóricos. Beleza? Então, é isso aí para que tu pense. Digamos que eu vou alimentar minha máquina lambda com 7,4. Ou seja, está aqui. Tu pega o par Y, aqui tu pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 4. Pá! Então tu quer 7 e 4. Então tu alimenta a máquina e a máquina, segundo a fórmula, tu tem uma fórmula. Se tu aplica a fórmula, tu tem um vetor. O vetor de entradas. 112, 33, 65. Dá para provar que esse pontinho, além de ser uma tripla pitagórica, é primitiva. Tu terá que fazer a conta. Ou seja, tu terá que provar que sempre, se tu pega um par dessa forma, em lambda, tu sempre vai ter uma tripleta pitagórica. Mas neste caso específico, se o par que tu pega é 7,4, tu tem uma tripleta pitagórica, primitiva. Por outro lado, digamos que tu pega já não 7,4, sino 4,2. 4,2. Esse pontinho aqui, esse pontinho aqui.
Muquinho aqui. Este muquinho entra, pá, 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 pá. Aquilo que é cuspido, né? Pela máquina F, é uma tripla pitagórica, mas neste caso a tripleta não é primitiva. A tripleta é 16, 12, 20, não é primitiva. ¿Por quê? Porque 2, 16, 12 e 20 são pares, todos. E uma tripleta pitagórica primitiva não pode ter todos os números das entradas do vetor, não podem ser pares. Beleza? Porém, sabemos que toda tripleta pitagórica é um múltiplo escalar de uma tripleta pitagórica primitiva, né? Então, esse cara aqui, porém não seja primitivo, é múltiplo de uma primitiva dessa aqui, ó. Então, o exercício que eu quero que vocês façam, né, é gerem, né, mais exemplos de tripletas pitagóricas, né, geradas a partir de pares, né, e da função f de pares em lambda. Ok? Gerem mais. Né? E a outra coisa é que descubra qual condição tu deverias impor sobre o par PQ, de tal forma que esse vetor aqui seja um vetor primitivo. Por exemplo, 7 e 4. Quando a máquina F se alimentou com esse par, a máquina cuspiu um primitivo. Mas quando a máquina se alimentou com 4 2, a máquina cuspe um pitagórico, mas não primitivo. Então, olha só, 7 e 4 tem a mesma paridade? Não. Não. Então tu diz, opa, não, beleza. Não tem a mesma paridade. Que outra coisa eles têm em comum? Ou seja, com uma propriedade que tu vejas que pode ser tirada de aí. São Primos entre si. são primos entre si. Então tu dices, opa, será que isso tem que ser uma condição necessária? Por exemplo, 4 e 2. Tu vê que são pares. Então tu dices, opa, será que ter a mesma paridade implica que eu não tenho uma tripleta pitagórica primitiva? Porque aí gera uma tripleta pitagórica, mas não primitiva. Essas aqui têm diferentes paridades. Então, eu quero que gere, né, uma regrinha, uma condição que tu tenha que impor sobre os pares em lambda para que quando a máquina se alimente desses pares, a máquina cuspa uma tripleta pitagórica primitiva. Então, vamos deixar por aí e a gente, né, continua na próxima aula. Muito obrigado pela assistência. Até mais.